Atende do canal da Guerra. Muita gente escreve aqui para o canal para perguntar sobre essa crise da Venezuela, né? Deixa eu colocar algumas coisas importantes aqui para vocês, porque o que a gente nota, né, é que há uma histeria coletiva aí, no meu ver, até certo ponto desnecessário, com relação à possibilidade da Venezuela entrar no Brasil, invadir o Brasil. Bom, gente, olha só, eu penso o seguinte: a Venezuela não tem histórico de agressão com o Brasil, mas a Guiana chamando os Estados Unidos para sua defesa. E os Estados Unidos, esse sim, tem histórico de em toda a região, né, que eles entram, eles acabam incomodando os países vizinhos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Na guerra do Iraque, né, eles acabaram entrando na Síria. Só não entraram no Irã porque a barra era mais pesada, mas tem base americana na Síria, não autorizada, bem como no Iraque também, até hoje. Na guerra do Afeganistão, eles usaram os países vizinhos como base ali. Então é realmente muito complicado e preocupante, assim como é preocupante as ameaças da Venezuela à Guiana, é preocupante a presença americana naquele país, tá? Eu digo isso porque eu vejo muita gente preocupada com a Venezuela. A gente não tinha que estar preocupado com a Venezuela, a gente tinha que estar preocupado com o Brasil. Essa que é a verdade. Se a Venezuela é uma ameaça, os Estados Unidos ali próximos também são. É uma verdade. Não adianta a gente querer negar, né? Tapar o sol com a peneira, porque tudo bem. Se a Venezuela entrar ali pela estrada, né, que passa ali por Roraima, que é a única estrada que dá acesso à Guiana, nós vamos barrá-los. Os Estados Unidos fizerem a mesma coisa, nós vamos ter condições de barrar os Estados Unidos? Essa que é a verdade. A gente tem poderio bélico para isso? Não tem, nem chega perto. Essa aqui é uma verdade. Não sei nem se temos com relação à Venezuela. Assim, o saldo disso tudo precisa ser estudado, que é, primeiro, mostra que nós temos um Brasil indefeso, né? A gente nunca ligou para isso, a gente não tem indústria de defesa que preste, né? O pessoal fala, tem Embraer. Sim, meu amigo, a Embraer vende avião e você importa metralhadora, você importa mísseis, você importa jipes e uma série de outras coisas. Quer dizer, se a gente for fazer uma guerra só com um avião de transporte, a gente pode contar com a Embraer. Se precisar de outros tipos de insumos, a coisa vai ficar um pouco mais preocupante. E a outra coisa que eu penso, gente, é o seguinte, né? A gente acha que agressões só viriam de países que tem uma certa, não tem uma relação histórica conosco, né? Então, Venezuela, tem uns malucos achando que o Irã ameaça o Brasil, outros de China, etc. Mas a gente tem que lembrar que a potência, né, um dos países que mais fez guerras no mundo, está próximo ali, que é os Estados Unidos, e pode ser um problema para o Brasil no futuro. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. O mindset de defesa do Brasil é horroroso, né? Se é que ele existe, é horroroso. Ou ele não existe, ou existe uma porcaria, né? Por que eu digo isso? Porque a gente não pensa em todas as ameaças. Eu vivo dizendo aqui no canal da Guerra que se encostar uma esquadra nos portos brasileiros, aí acabou as nossas importações e as nossas exportações. Porque a gente não tem condições de repelir uma esquadra. A gente não tem mísseis de longo alcance, não temos drones poderosos, não temos uma força naval de superfície com características agressivas. Nós não temos nada disso. Nós contamos com a sorte, né? Aquela música, o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Só o acaso que vai nos proteger mesmo, porque a gente vive andando distraído. Essa que é a verdade. Então eu gostaria que todas essas coisas fossem um tanto quanto refletidas no Brasil. Eu penso que existe muita histeria com relação aí a esse caso da Venezuela. A gente vai saber os resultados amanhã, né, dessa eleição. Pode ser também, essa eleição também pode ser um teste aí, né, um balão de ensaio para o Maduro para as próximas eleições aí na Venezuela. A gente precisa verificar isso tudo. Mas eu não acredito que no momento vá haver um recrudescimento aí, né, das ações da Venezuela. Sinceramente, eu não acredito nisso. Agora, a gente pode estar errado. Eu falo sempre que a Ucrânia não achava que ia ter guerra também. E acabou tendo. Então pode acontecer alguma coisa na Venezuela. Mas eu acho muito difícil. Em todo caso, nós não estamos preparados. Essa é a verdade. Se houver alguma ação na Venezuela, eu duvido
que Estados Unidos e Europa vão ficar de fora. Esse pessoal vai ver oportunidade ali, vai se meter, sem dúvida. E o Brasil, como sempre, né, ele vai ficar a reboque. Se uma aeronave americana ou venezuelana adentrar o nosso espaço aéreo, eu não sei muito bem o que dá para fazer, não. Tá? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre todas essas questões. Nós temos que repensar a nossa mentalidade, tá? Repensar a indústria de defesa, repensar os nossos meios de defesa, porque o mundo multipolar é uma realidade, ele é inevitável, mas já deu para ver que ele vai ser um tanto quanto perigoso também. E a gente, como sempre, né, não atenta para esses perigos. No momento, eu estou falando do início de dezembro agora, ninguém sabe quais são as intenções da Venezuela. Se eles vão pisar no acelerador depois do resultado do veredito, se for favorável, né? Ou se só vai ficar nisso mesmo na retórica. Eu acredito que pelo menos uma ação diplomática maior por parte da Venezuela vai haver em entidades internacionais, etc. Né? Vai virar, no mínimo, é uma coisa que talvez seja levada aí ao Conselho de Segurança da ONU, até a Assembleia Geral. E o que é mais interessante, né, gente? Isso vai abrir outros precedentes. Outros países que têm disputas de fronteira vão começar a fazê-lo. Eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque antigamente os países estavam muito na aba dos Estados Unidos, aí existia uma certa tendência, né, de pressões americanas, de sanções, etc. Os países acabavam refreando aí os seus objetivos estratégicos. Mas agora, como teve esse problema aí das sanções contra a Rússia, não deu certo. A Rússia está aí. Aí fizeram sanções contra o Irã também, não deu certo. O Irã está aí, a caminho de uma bomba, da bomba nuclear. A pessoa começa a ver, olha, essas sanções aí já não são tão efetivas, né? A gente pode negociar com a China, negociar com a Rússia, negociar com outros países. Então o que acontece? Às vezes usaram tanto o mecanismo das sanções que elas se desgastaram. A verdade é que as sanções foram responsáveis pela criação de todo o ambiente de comércio paralelo, fora do alcance dos Estados Unidos. E a Venezuela, ela está se inserindo nesse novo arco de comércio. E o que vai acabar acontecendo com isso? Né? E esses países que estão nesse arco e, portanto, livres das sanções, eles vão começar, né, a reivindicar aí as suas ambições territoriais, os assuntos mal resolvidos, como esse caso do Essequibo, etc. E a gente vai ter muita instabilidade pela frente. Eu acho que o Brasil, como sempre, não está fazendo a lição de casa, a gente não está vendo isso. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter problema nesse sentido, porque a história está batendo as nossas portas, né? A nossa porta, e ela está sem tranca.